Enxaqueca não é dor de cabeça, mas o Jinshin Jyutsu também tem dicas ótimas. Serão 3 hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner e toda terça-feira a gente está aqui junto para ver alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jyutsu com a autoaplicação vai te ajudar. E hoje, como vocês viram, nós vamos nos dedicar à enxaqueca. Eu vou dar 3 dicas hoje que você vai aplicar no seu corpo e certamente vai te ajudar se você tem enxaqueca volta e meia. A primeira coisa que eu queria falar antes de mostrar as autoaplicações é a diferença que existe entre a enxaqueca e a dor de cabeça comum. Quando a gente tem uma dor de cabeça, geralmente vem por alguma questão de tensão nos ombros, ou porque dormiu pouco, ou por ansiedade. Tem muito a ver com a musculatura mesmo, ou estresse. No caso da enxaqueca, os médicos já perceberam que existe uma relação neurológica também. Não é só uma questão muscular, nem só uma questão de tensão. São os nervos e a conexão cerebral que mexe muito. E geralmente quem tem enxaqueca tem isso crônico. Gatilho para você começar a ter enxaqueca até pode ser, como na dor de cabeça comum, um estresse ou ter dormido mal. Mas geralmente é mesmo algum descompasso que existe ali, neurológico, que faz você ter essa propensão. Fatores genéticos hereditários não estão descartados. Mas mesmo que isso seja algo que você herdou da família, saiba que para você, para cada pessoa, o gatilho, os motivos podem ser diferentes. É muito bom que você escute o seu corpo, fique sensível aí a esses gatilhos para ver quais são as coisas que estão promovendo essa enxaqueca. Existem alguns fatores básicos e que é interessante a gente falar aqui. Primeiro, é um sono tranquilo. Segundo, os médicos já perceberam que beber água em boa quantidade ajuda demais a não ter crise de enxaqueca. E, logicamente, fugir do estresse, que pode também ser um dos gatilhos. Por isso que é sempre bom meditar. Nós já até mostrei algumas meditações aqui e pretendo até ampliar um pouquinho mais isso. Mas não é só o estresse como a gente viu. Pode ser que o seu start seja por algum tipo de alimento. Tem gente que acha que o chocolate é que faz mal. Pode até ser para o seu caso e para outras pessoas não. Cheiros também podem ser um gatilho. Algumas pessoas passam muito mal com cheiros fortes ou até de perfumes. A bebida alcoólica também pode ser um dos starts. Seja qual for o start, respeite, vá se observando. Lembrar sempre que enxaqueca não é mimimi, não é coisa de dondoca. Aliás, os estudos mostram que as mulheres costumam ter muito mais essa enxaqueca crônica do que os homens. Chega a ser até 3 vezes mais o número de mulheres do que de homens. Quando surge a enxaqueca, para cada pessoa podem ser sintomas diferentes. Para algumas pessoas é a sensibilidade com a luz. Fica insuportável, tem que apagar a luz. Já outras pessoas se incomodam realmente com a dor. E aqui tem uma coisa curiosa e diferente da dor de cabeça comum. Na dor de cabeça comum, a dor costuma ser dos 2 lados da cabeça e pegando até aqui embaixo, até aqui atrás. Já na enxaqueca, geralmente é um dos 2 lados que incomoda mais, pegando toda uma lateral do rosto, inclusive muito essa região dos olhos. Também o que relatam é enjoo, mal-estar que pode surgir. Tudo isso a gente pode ajudar com o Jinshin Jyutsu. E nós vamos aqui ter 3 dicas muito simples e que você pode se aplicar, mas logicamente, se você costuma ter uma enxaqueca bastante crônica,
tente fazer sessões de Jinshin-Jyutsu que vão ser muito mais eficazes. A primeira dica de hoje, então, nós vamos fazer 3 passos do fluxo do fígado. Além da gente saber que muitas pessoas que têm enxaqueca podem vir de questões do fígado, o fluxo do fígado também, ele passa nos olhos, ele ajuda muito, tudo relativo aos olhos, inclusive essa fotofobia na enxaqueca e a dor mesmo que surge nessa região. Além disso, quando a gente limpa o fígado, a gente ajuda para que qualquer alimento que tenha nos provocado uma enxaqueca ou mesmo ingerido algum líquido que foi indigesto, também vai ser ajudado com esse fluxo. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para deixar um like e também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal que a gente sempre tem dicas ótimas para te ajudar. Vamos lá então começar com esses passos do fluxo do fígado. Começaremos colocando a mão esquerda na base do crânio do lado esquerdo, naquele ossinho occipital. A mão direita fica logo abaixo da clavícula do lado direito. Relaxe. Se quiser, você pode se deitar, se recostar ou até mesmo apoiar os cotovelos à sua frente numa mesa ou numa almofada. O importante é se conectar com os 2 pontos. Então a mão direita sai e vai agora na barriga, no finalzinho ali da última costela do lado direito. Respire. Tente sentir a pulsação nos pontos que você toca. Então agora a mão direita vai cruzar para a perna esquerda, tocando o lado interno do joelho esquerdo. Procure sempre a posição que for mais confortável para você alcançar os 2 pontos. E lembre-se que a mão esquerda permanece todo o tempo na base do crânio do lado esquerdo. Para o outro lado, inverta a mão direita na base do crânio do lado direito e a mão esquerda começa logo abaixo da clavícula esquerda. Toque com suavidade. E quando fizer sozinho, tente ficar em cada uma das posições por 1 minuto. Então, a mão esquerda agora vai na barriga do lado esquerdo, ali no final das costelas, tocando bem na borda, suavemente. Respire. Relaxe. E então a mão esquerda cruza para a perna direita, tocando o lado interno do joelho direito. Sempre na posição mais confortável. Viu? É bastante fácil. Faça várias vezes, inclusive durante a enxaqueca. E um outro fluxo que vai ajudar bastante durante, mas principalmente antes da enxaqueca, no seu dia a dia, é o fluxo da bexiga. O fluxo do fígado ajuda porque ele processa alimentos, bebidas, também qualquer incômodo e dor nos olhos. Esse fluxo da bexiga, ele vai ajudar pelo caminho que ele percorre no seu corpo. O fluxo da bexiga, que corre por trás do nosso corpo, ele penetra dentro do nosso cérebro. E se a enxaqueca tem uma relação forte com o sistema neurológico,
Esse fluxo, a gente fazendo com bastante constância na vida, vai ajudar você a ir harmonizando toda essa região. Aqui na descrição, aqui embaixo, você pode procurar ali vídeos que mostram o fluxo do fígado e também o da bexiga, tanto para ver tudo que cada um fluxo faz, mas também o caminho que ele percorre. Vai lá assim que acabar esse vídeo e vamos então fazer o fluxo da bexiga curtinho, porque ele é mais fácil, é rápido e você pode incluir na sua rotina diária para ir ajudando a diminuir a frequência e a força dessas enxaquecas. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita no lado esquerdo do pescoço, dedos próximo à coluna, bem na metade do pescoço. E a mão esquerda vai atrás, tocando a base da sua coluna, o mais próximo do cóccix. Relaxe, sempre encontrando uma posição confortável, podendo fazer até deitado. Agora, a mão esquerda vai logo abaixo do joelho esquerdo. Cruze as pernas, estique como for mais cômodo você tocar o fundo do seu joelho esquerdo. A mão direita ficará o tempo todo ali na metade do longo do pescoço. E então a mão esquerda agora segue para o calcanhar, tocando o lado externo do calcanhar, da maneira que for mais cômoda. Você pode cruzar a perna assim como estou fazendo, ou não, em outra postura também é possível. E respire. E por fim, a mão esquerda vai tocar o dedo mínimo do pé esquerdo. Segure o dedo mínimo como uma pinça, um sanduíche. Solte ombros, deixe a energia fluir pelos braços até os pontos que você toca. Para o outro lado, faremos um pouco mais rápido. Mão esquerda cruzando no pescoço do lado direito e a mão direita inicia na base da coluna, atrás. Lembre-se, quando fizer sozinho, fique 1 minuto em cada postura. Aqui só estou fazendo um pouco mais rápido para mostrar os dois lados. Então agora a mão direita vai atrás do joelho direito, no fundo do joelho. Cruze as pernas como estou fazendo ou procure a postura mais confortável. E relaxe ombros. Deixe a energia fluir. Então, a mão direita agora toca o lado externo do calcanhar direito. E a mão esquerda o tempo todo permanece tocando a lateral direita do seu pescoço. E no último passo, a mão direita segura delicadamente o dedo mínimo do próprio pé direito. Respire. Relaxe. Eu falei, é bem facinho. Tente decorar e comece a fazer com bastante frequência. Depois me conta aqui embaixo se não está ajudando. E na terceira dica de hoje é uma coisa muito simples para ajudar bem essa região dos olhos, do rosto. É simplesmente a gente colocar as mãos nos olhos. Inclusive vai ajudar muito para quem tem essa fotofobia na enxaqueca e até mesmo para dor ali nessa região. Vamos apenas cruzar as duas mãos, uma sobre a outra.
Você já deve ter visto algum vídeo sobre as mãozinhas cruzadas. Também vou deixar aqui na descrição. Mas vamos fazer junto aqui, justamente para sua enxaqueca. Vamos lá? Nesse passo simples, a mão direita, como uma concha, vai sobre o olho e a gente cruza a mão esquerda por cima da mão direita. Essa postura ajuda a acalmar, a desinflamar. Fique pelo maior tempo que puder quando fizer sozinho. Veja que para o outro olho é de novo a mão direita em concha que vai sobre o olho e a mão esquerda sempre irá por cima. Gente, dei um combo aqui de 3 dicas excelentes. Eu quero que você me escreva aqui. Você não sabe como eu gosto de ver comentários, se fizeram, dúvidas que vocês tenham, eu sempre respondo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!